Então, boa tarde. Eu sou um dos participantes desse livro atual e importante sobre os escombros em que o Brasil foi deixado pela triste, diria mesmo, catastrófica experiência de um governo criptofascista, apoiado, no entanto, maciçamente pelo capital financeiro, pelos grandes grupos industriais e, na base social, por essa versão extremamente reacionária do protestantismo, que são os conhecidos como crentes evangélicos. Um triste evangelho é o que eles pregam. Mas, enfim, isso tudo são pontos que nós temos de acordo, não vou insistir neles. A minha ideia era mostrar, fundamentalmente, as dificuldades de redefinir uma política externa independente. Essa é um velho projeto, é um dístico sustentado historicamente pela esquerda brasileira, nacionalista de esquerda, marxistas, anti-imperialistas, que é a política externa independente. E essa tentativa que o Lula levou adiante entre 2003 e 2010, a Dilma nem tanto, sobretudo naquele infeliz e tragicamente terminado segundo mandato, em que ela fez muitas concessões no terreno da política externa aos Estados Unidos e, sobretudo, ao bloco dominante da OTAN. Refiro-me a atitudes em relação à Síria, em que adotaram uma espécie assim de equidistância fácil e que, na verdade, desconhecia ou ocultava as razões fundamentais da guerra na Síria, razões fundamentais para quem tem uma visão anti-imperialista, um certo espírito crítico e certas informações. A saber que ali houve liberais que tentaram derrubar o governo Assad, houve liberais, núcleos liberais pequenos, apoiados ostensivamente pela OTAN, mas eles sabiam muito bem que naquela vaga fundamentalista, altamente reacionária, que sacudia naquele momento o norte da África e o Médio Oriente, quem iria prevalecer eram os fanáticos, os talibãs, gente financiada pelos Emirados Petroleiros, basicamente o fundamentalismo da Arábia Saudita. E eram esses, aliados ao imperialismo, que queriam derrubar o regime de Assad. Quem detestava Assad também era Israel, porque Assad sempre teve uma posição firmemente oposta ao expansionismo e ao regime de apartheid sionista. E o Brasil nisso teve uma posição mais sob a Dilma titubeante, condenando um lado e o outro, etc., e sem enfrentar, inclusive, a campanha monolítica dos jornalões, das TVs e jornalões, a soldo dos interesses dominantes e a serviço dessa visão imperialista, articulada em torno da OTAN. Não vou aqui voltar a relembrar fatos históricos bastante conhecidos, há referências a isso no texto, e bem como nas posições críticas que, em geral, têm sido expostas nas publicações da Boitempo e na revista Margem Esquerda, ligada à Boitempo, como sabe, mas, sobretudo, mostrar que isso faz parte, esse episódio da Síria e essa postura do governo brasileiro se insere numa luta fortíssima e decisiva, de importância decisiva para o destino da humanidade, que é aquela em que, resumidamente, mas sinteticamente, mas como uma tese, não é apenas digamos, uma liberdade de expressão que eu tomo, é uma tese que o que ocorre hoje na Ucrânia
é mais um capítulo de uma batalha de dominação do mundo que começou quando os Estados Unidos e seus satélites europeus, em vez de dissolver a OTAN, que tinha sido criada em 1949 para se opor, se defender em relação aos comunistas soviéticos, quando a União Soviética foi desfez-se, e dissolveu também o pacto militar que eles tinham, que era a réplica que eles tinham dado na ocasião, a criação da OTAN, longe de se desmanchar, já que a razão vital alegada para criar a OTAN era o perigo da agressão comunista, perigo que eles inventaram e fizeram prosperar maciçamente em seus meios de propaganda, na chamada Guerra Fria. Em vez de se dissolver, a OTAN disse, bom, estou sozinha no pedaço, desapareceu o Pacto de Varsóvia, desapareceu a União Soviética, e o que ocorreu? A OTAN se transformou num exército de recolonização do planeta. E as agressões aí vão se sucedendo. Iraque uma vez, depois Iraque de novo, destruição da Iugoslávia, que foi um crime pavoroso, destruir um Estado, apoiados em minorias reacionárias, na Croácia, por exemplo, que tinha uma longa tradição fascista e de apoio ao Ocidente, já que sobrava da antiga União Soviética tinha ficado ou desamparado ou voltado para o domínio da OTAN, para a força atrativa da OTAN. E essa Eslovênia também, quer dizer, esse levante que levou à destruição da Iugoslávia. Começou na Eslovênia e Croácia, fundamentalmente. Muito bem, com essa folha corrida, e por que destruir a Iugoslávia? Por que colocaram na sua folha corrida de agressões neocoloniais, de recolonização, a Iugoslávia? Porque, fundamentalmente, era o último bastião que resistia ao neoliberalismo. Na Europa, digo bem. Excluindo a Rússia. Mas a Rússia, naquele momento, estava em plena situação caótica. Ela olhou com desagrado o modo como destruir a Iugoslávia, porque ela tinha uma ligação histórica, muito anterior até a Revolução de Outubro, com a Sérvia. O alfabeto cirílico pesa muito nisso, mas não só. Ligações políticas. Afinal, a Rússia, o czarismo tinha sido o libertador de todos esses países balcânicos do Império Turco, no século XIX. Essas coisas ficam. Numa cidade como Sófia, por exemplo, que eu tive lá no tempo do socialismo, a principal estátua em Sófia, na Bulgária, a principal estátua não era a de Lenin, nem a de Stalin, era do czar Alexandre. E por quê? Porque o czar Alexandre que tinha mobilizado o Império Russo para expulsar os turcos. Então, essas razões históricas pesam muito e são um fator de grande importância na avaliação de uma conjuntura concreta. Quer dizer, se me permitem a velha fórmula, o presente é carregado de passado, o presente é a atualização do passado, que também está presente no presente. Então, o que ocorre na Ucrânia é isso. A guerra foi quando a Rússia, o Estado russo reconstituído, e reconstituindo um bloco anti-hegemônico com sua aliança com a China. Isso é importante. O grande fator de poder político e militar e econômico nos tempos que vivemos é o bloco sino-russo. Não é mais sino-soviético, é sino-russo. E esse bloco, nesse bloco, a Rússia está na Europa. Está uma potência dupla, com um pé na Ásia, um grande pé na Ásia e pé na Europa. E foi sendo atacada, agredida, isolada. Nós sabemos o quadro de bases militares em toda parte. E agora eles dizem, mas bem feito, porque a Rússia invadiu a Ucrânia, então agora temos vários países que eram neutros, agora estão contra a Rússia. Só vou pegar um exemplo, que eu não vou falar. Primeiro que são países que já foram progressistas. A Suécia, por exemplo, há 30 anos atrás, 40,
foi progressista, no tempo do Olof Palme, tinha uma política de apoio à luta de libertação. E o Olof Palme, aliás, foi assassinado e até hoje não sabe quem matou. Hoje é um país reacionário, de direita. A Finlândia tem uma tradição fascista longa, do Marechal Mannerheim, aliou-se com os nazistas na Segunda Guerra para atacar a União Soviética. Então, não é dizer que essa gente estava esperando um pretexto, mas eles são antes, transferiram o anti-sovietismo para o anti-Rússia. E o que ocorre na Ucrânia, isso está no meu texto, é um momento mais alto, uma resposta forte, militarmente, de uma guerra que, em estado larvado, vem se arrastando desde 2014, quando um golpe fascista na Ucrânia derrubou o governo legal, que era um governo favorável à neutralidade da Ucrânia, e colocou criptofascistas. Eu falo dos massacres que eles fizeram lá. O massacre de Odessa é um horror. A imprensa não fala, não vamos contar com a Rede Globo, com a Folha, com o jornal Folha, para descrever pormenorizadamente ou lembrar isso. Massacres fascistas horrorosos. Em Odessa, eles incendiaram uma casa de sindicalistas, onde havia sindicalistas, dos quais alguns, vejam vocês que horror, comunistas. Enfim, esse é o quadro e é isso que eu sintetizo nessas páginas que me foram oferecidas para contribuir com esse importante livro que a Boitempo está lançando. Obrigado.